Seção 8 das penalidades. Artigo 49. Para os efeitos da emissão, substituição ou anotação de carteiras de trabalho e previdência social, considerar-se-á crime de falsidade, com as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal. Inciso 1. Fazer no todo ou em parte qualquer documento falso ou alterar o verdadeiro. Inciso 2. Afirmar falsamente a sua própria identidade, filiação, lugar de nascimento, residência, profissão ou estado civil e beneficiários ou atestar os de outra pessoa. Inciso 3. Servir-se de documentos por qualquer forma falsificados. Inciso 4. Falsificar, fabricando ou alterando, ou vender, usar ou possuir carteira de trabalho e previdência social assim alteradas. Inciso 5. Anotar dolosamente em carteira de trabalho e previdência social ou registro de empregado ou confessar ou declarar em juízo ou fora dele data de admissão em emprego diversa da verdadeira. Artigo 50. Comprovando-se falsidade, quer nas declarações para emissão de carteira de trabalho e previdência social, quer nas respectivas anotações, o fato será levado ao conhecimento da autoridade que houver emitido a carteira, para fins de direito. Artigo 51. Incorrerá em multa de valor igual a 3 vezes o salário mínimo regional aquele que, comerciante ou não, vender ou expuser à venda qualquer tipo de carteira igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado. Artigo 52. O extravio ou inutilização da carteira de trabalho e previdência social por culpa da empresa sujeitará esta a multa de valor igual à metade do salário mínimo regional. Artigo 55. Incorrerá na multa de valor igual a um salário mínimo regional a empresa que infringir o artigo 13 e seus parágrafos. Capítulo 2 da duração do trabalho. Seção 1. Disposição preliminar. Artigo 57. Os preceitos deste capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvo as expressamente excluídas, constituindo exceções às disposições especiais, concernentes estritamente a peculiaridades profissionais constantes do capítulo 1 do título 3. Seção 2 da jornada de trabalho. Artigo 58. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Parágrafo 1º. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Parágrafo 2º. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Artigo 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Parágrafo 1º. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Parágrafo 2º. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Parágrafo 3º. As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Parágrafo 4º.
na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins de pagamento estipulado no parágrafo 3º, estando também limitadas a 6 horas suplementares semanais. Parágrafo 5º. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Parágrafo 6º. É facultado ao empregado contratado sob o regime de tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Parágrafo 7º. Nas férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no artigo 130 desta Consolidação. Artigo 59. A duração diária de trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 1º. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. Parágrafo 2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Parágrafo 3º. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos parágrafos 2º e 5º deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Parágrafo 5º. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação da jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. Artigo 59-A. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 desta Consolidação. Artigo 59-B. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Artigo 60. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo da Segurança e Medicina do Trabalho, ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio,
Quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. Parágrafo único. Excetuam-se da vigência de licença prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. Artigo 61. Ocorrendo a necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Parágrafo 1º. O excesso nos casos deste artigo pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 2º. Nos casos de excesso de trabalho por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previstos neste artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à da hora normal, e o trabalho não poderá exceder de 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Parágrafo 3º. Sempre que ocorrer interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior que determine a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 horas diárias, em período não superior a 45 dias por ano, sujeita à recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Artigo 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Inciso 1. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Inciso 2. Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Inciso 3. Os empregados em regime de teletrabalho. Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação da função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Artigo 63. Não haverá distinção entre empregados e interessados, e a participação em lucros e comissões, salvo em lucros de caráter social, não exclui o participante do regime deste capítulo. Artigo 64. O salário hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho a que se refere o artigo 58, por 30 vezes o número de horas dessa duração. Parágrafo único. Sendo o número de dias inferior a 30, adotar-se-á, para cálculo em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês. Artigo 65. No caso do empregado diarista, o salário hora normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho estabelecido no artigo 58 pelo número de horas de efetivo trabalho. Seção 3. Dos períodos de descanso. Artigo 66. Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Artigo 67.
será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecido escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Artigo 68. O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do artigo 67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Parágrafo único. A permissão será concedida a título permanente nas atividades que, por sua natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas aos domingos, cabendo ao Ministério Público, Indústria e Comércio impedir instruções em que sejam especificadas tais atividades. Nos demais casos, ela será dada sob forma transitória, como discriminação do período autorizado, o qual de cada vez não excederá de 60 dias. Artigo 69. Na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao regime deste capítulo, os municípios atenderão aos preceitos nele estabelecidos, e as regras que venham a fixar não poderão contrariar tais preceitos, nem as instruções que, para seu cumprimento, forem expedidas pelas autoridades competentes em matéria de trabalho. Artigo 70. Salvo o disposto nos artigos 68 e 69, é vedado o trabalho em dias, feriados nacionais e feriados religiosos, em termos de legislação própria. Artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo 1 hora, e salvo acordo escrito ou contrato coletivo de trabalho, não poderá exceder de 2 horas. Parágrafo 1º. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Parágrafo 2º. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Parágrafo 3º. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação da Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Parágrafo 4º. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação e empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Parágrafo 5º. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido ou fracionado e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho, a que são submetidos estritamente os motoristas cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Artigo 72. Nos serviços permanentes de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 minutos, não deduzidos da duração normal de trabalho.
Seção 4 do trabalho noturno. Artigo 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno, e para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos sobre a hora diurna. Parágrafo 1º. A hora de trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 2º. Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Parágrafo 3º. O acréscimo a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será feito tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem. Parágrafo 4º. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos. Parágrafo 5º. Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo. Seção 5 do quadro de horário. Artigo 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 2º. Para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Parágrafo 3º. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. Parágrafo 4º. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual, escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Seção 6. Das penalidades. Artigo 75. Os infratores dos dispositivos do presente capítulo incorrerão na multa de 50 a 5 mil cruzeiros, segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. Parágrafo único. São competentes para impor penalidades no Distrito Federal a autoridade da primeira instância do Departamento Nacional de Trabalho e nos estados e no território do Acre as autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.